Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Esse é um texto conhecidíssimo da igreja. Eu diria que é um dos primeiros textos que todo cristão que começa a ler as Escrituras, ele tem contato. Esse, por exemplo, foi um dos primeiros textos que eu tive contato quando no início da minha fé. E é um dos textos mais desafiadores de todo o Novo Testamento. Atos, capítulo número 2, a gente vai ler do 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Meus irmãos, eu digo que esse texto ele é desafiador porque ele mostra exatamente um modelo de igreja do qual nós estamos muito distante no século 21. Eu acho interessante porque entre o versículo 41 e 42 tem uma diferença de tempo. Ele não indica, ele não diz qual é a diferença de tempo, mas óbvio que tem. Quando você vê no versículo 41, essas pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no versículo 41 elas estavam dando o primeiro passo na fé. Quando diz, Lucas escreve dizendo, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então foi muita gente, né? Foi muita gente, quase 3.000 pessoas somente naquele dia. Então entre o versículo 41 e 42, obviamente tem aí um espaço de tempo. Nós não sabemos quantos dias, quantos meses, qual o tempo que foi, para que Lucas registrasse que esse povo que aceitou a palavra de Pedro, agora perseveravam. E eles perseveravam em alguns atos propriamente dos cristãos, né? Na doutrina dos apóstolos, que é os ensinos dos apóstolos, nós já explicamos isso aqui. Na comunhão, certo? E na comunhão aqui tanto tem o sentido de ceia, de estar participando da comunhão dos santos, na ceia do Senhor, quanto na comunhão, na presença uns dos outros, em confraternizações constantes uns com os outros. Enfim, os irmãos passaram então a viverem mais próximos uns dos outros. Diferentemente dessa nossa realidade, principalmente realidade de capital, que termina culto à noite, há uma pulverização, pronto, a gente só vai se encontrar na quarta-feira, né? E assim, cada qual pega o seu destino, o seu rumo. Quarta-feira a gente se encontra em oração. Então, tinha esse elemento da comunhão também, do estar presente. Apesar da comunidade, como eu disse a vocês, ser menor, né, um pouco, não tanto em tamanho como João Pessoa, mas Jerusalém ser menor aí nessa época aqui. Então, o contato deles uns com os outros era constante. Eles estavam em contato constante. Então, naquela época, vocês lembram, eu já falei isso aqui repetidas vezes, que conversão não era um negócio de vir domingo à noite, levantar a mão e vir para casa como se um ato qualquer tivesse acontecido na sua vida. Conversão naquela época era você ter a sua vida virada de cabeça para baixo. Era você assumir as responsabilidades de morrer a qualquer momento. De você
ser crucificado. Quando Jesus diz, né, tome a minha cruz, ele está falando de uma cruz mesmo. Porque ele sabia do destino de morte que ele teria. É tanto que os que tomaram a cruz com ele, a maioria deles terminará onde? Na cruz mesmo. Foram mortos. Bem, eles perseveravam também no partir do pão. Alguns também atribuem isso à Santa Ceia. Outros atribuem à questão de não haver necessitados entre eles, em terem reuniões de confraternização, onde tinha comida, onde tinha, enfim, banquetes, etc. E nas orações, era a perseverança deles. Então eles tinham esse costume cristão. Cada alma havia temor, muitos prodígios eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, quando você lê do versículo 42 ao 47, você percebe algo muito precioso no comportamento, na conduta cristã desses irmãos, que é o compromisso perseverante na fé. Compromisso perseverante. Eu quero chamar a atenção de vocês mais para esse termo compromisso. Porque hoje em dia, se existe algo do qual as pessoas têm fugido, de um modo geral, é de compromisso. Hoje é comum você ouvir alguém dizendo que não quer casar porque não quer compromisso. Não vou casar não, minha vida está muito boa, está tudo bem, estou solteiro, tenho meu emprego, tenho minha casa, tenho meu carro. Não quero compromisso com ninguém não quero me comprometer, não quero comprometer minha liberdade, não quero comprometer meu dinheiro, não quero comprometer minha paz, uns dizem assim, por aí se vai. Mas irmãos, um dos aspectos da vida cristã é exatamente o compromisso que isso implica de uma vida com Deus. Compromisso de uma vida com Deus, de você se comprometer de verdade, como você é comprometido com o seu trabalho. Foi hoje 5 horas da manhã, tem meu celular para despertar, fazer meu devocional de 5 horas da manhã. Foi de 5 horas da manhã, ele começou a tocar. Um sono da bexiga. 5 horas da manhã. E eu tenho isso na minha cabeça. Se eu tivesse no trabalho, eu não teria que me acordar às 5 horas da manhã? Eu não teria que atender o meu superior? Eu não ia lavar os olhos, molhar a cabeça para poder ficar esperto e atender às necessidades do meu trabalho? Eu vou fazer isso pelo Senhor, que merece muito, 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 infinitamente mais do que acordar às 5 horas da manhã para buscar a face dele para um devocional. Então, se nós, meus irmãos, não assumirmos nosso compromisso com o Senhor, como nós temos compromisso com outras coisas na vida, nitidamente nós estamos declarando que Deus não é o nosso primeiro amor. Que Deus não é a nossa prioridade. Que o reino de Deus não está em primeiro lugar em nosso coração. Por isso que eu sempre ensinei a vocês aqui o quê? Organize sua agenda em torno da agenda da sua igreja. O que é que as pessoas querem? As pessoas querem que a igreja organize a agenda dela em torno da vida delas, em torno dos compromissos delas. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, por exemplo, e a gente percebe no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8, e aí por aí se vai, a gente percebe sempre uma comunidade em torno dos valores do reino. Eles vendiam propriedades, eles faziam doações, eles se envolviam ao ponto de se trancarem em casas de irmãos para orar enquanto outros estavam presos. Eles se preocupavam com esses compromissos de jejuar,
de buscar o Senhor. Você percebe dentro de Atos dos Apóstolos uma igreja completamente compromissada com os valores do reino de Deus. O reino de Deus sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. É como se esses irmãos não tivessem mais outra vida. A vida deles, de fato, passou a ser apenas o reino de Deus. A vida com Deus. Eles trabalhavam, sim, mas para servir a Deus. Eles faziam qualquer outra coisa na vida, mas para quê? Para servir a Deus. Porque é interessante, meus irmãos. Você não vê mais Pedro e os apóstolos, por exemplo, que eram pescadores, falando que não podiam ir para o culto porque tinham que pescar. Já viram isso? Já leram isso nas Escrituras? Em algum momento? Mas nós fazemos isso. Mas nós costumamos, de vez em quando, ter as nossas desculpazinhas. Por quê? Por quê, pastor? Como é isso? É claro, filho, você não organiza a sua vida em torno da agenda de Deus. Você espera que a agenda de Deus se organize em torno da sua vida. E enquanto você e eu, nós agirmos assim, nós estaremos bem distante, profundamente distante da realidade da igreja primitiva, do compromisso dos primeiros cristãos. Mas isso, se você observar, não é um compromisso só dos cristãos do Novo Testamento, dos crentes do Novo Testamento, sendo mais objetivo, dos crentes do Novo Testamento. Por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos ainda do Novo Testamento. Capítulo 4. Lembre que os apóstolos tinham sido presos, alguns apóstolos tinham sido presos, a igreja se uniu em oração. Então Lucas dá esse testemunho a respeito da igreja. Verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Veja, um compromisso sem fronteiras, sem barreiras. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Veja o nível de compromisso desse povo. Com o quê? Com o seu próprio bem-estar? Não. Com o reino de Deus. Com a igreja de Deus. Amigão, se você não aprender a amar a igreja de Deus, você jamais vai viver essa experiência de Atos dos Apóstolos. Você tem que aprender a amar a igreja de Deus. Os compromissos com a igreja de Deus. Vamos para o capítulo 5. Versículo número 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Veja o compromisso deles. Mas do restante, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha uma grande admiração por eles. Lembre que um milagre poderosíssimo tinha acabado de acontecer aqui, no texto anterior, que foi a morte de Ananias e Safira. Então havia uma admiração, um temor muito forte aqui na sociedade. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Parou aqui. O que fez essa igreja chamar tanta atenção da comunidade local e das cidades circunvizinhas? O compromisso dela. As pessoas queriam saber o que movia aquelas pessoas a andarem e a se comportarem daquela maneira, a viverem daquela forma, a serem tão compromissadas, a serem tão intensas em seus compromissos, a serem tão profundas em assumir essa responsabilidade, mesmo em meio à perseguição que eles já tinham
sofrido prisão, mesmo em meio a açoites, que a gente vai ver aqui mais à frente que eles levam a Pisa também. Mesmo em meio a todos esses perigos, o que move esse povo a viver esse compromisso profundo em nome do Galileu, em nome do Nazareno? Então as pessoas tinham curiosidade. Por quê? Porque a igreja de fato era compromissada com a sua mensagem. Tinha compromisso fiel, verdadeiro. Não era coisa de é hoje, mas não é amanhã. Quando você vai para o capítulo número 6, versículos número 7, diz: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. O que eles observavam na igreja, um povo compromissado. Um povo de fato compromissado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que eles não viam nos sacerdotes, o que eles não viam no sinédrio, o que eles não viam na religião judaica, eles estavam encontrando exatamente naqueles, os quais mais à frente nós sabemos no capítulo 8, serão chamados de cristãos. De crentes no Senhor Jesus Cristo. Capítulo número 8. Versículos número 1, parte B. Diz: naquele dia teve início uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Aí vai falar aí de Saulo, versículo 3. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é nessa parte em que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Eles foram dispersos e à medida que eles foram dispersos, certo? Eles foram pregando o evangelho. Versículo subsequente, no versículo 4, diz, ó: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não foi algo de uma experiência apenas em Jerusalém, não. Para onde eles foram, eles levaram esse compromisso com eles. Para onde eles foram, onde eles chegaram, as pessoas notavam que a vida deles era diferente, porque eles tinham por compromisso viver para Cristo acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente sente que está aquém. A gente sente que está profundamente aquém. Alguém me perguntou esses dias qual era o modelo de uma igreja de sucesso. O modelo de uma igreja de sucesso é a que tem o seu culto de oração cheio. Uma igreja de sucesso não é necessariamente uma igreja que conhece toda a sua confissão doutrinária, que responde na ponta da língua, que conhece todos os meandros da sua liturgia. Não, uma igreja de sucesso é uma igreja que no culto de oração o seu povo está buscando a Deus com sede na alma e no coração da presença de Deus. Esse povo, sim. Não estou dizendo que você não deva estudar e não deva conhecer. É óbvio que deve, porque uma coisa leva a outra. Acabamos de ler aqui, por meio do dirigente do culto, né? Devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, uma coisa se une à outra. Mas o que é que nós encontramos hoje, principalmente entre os reformados? Igrejas cujos membros, a cabeça é deste tamanho e o coração é do tamanho de uma ervilha. A paixão por Cristo é do tamanho de uma ervilha. O amor verdadeiro por Cristo, lá no íntimo, aquele amor que move você, mesmo cansado, mesmo fadigado, ainda criar forças para vir cultuar o Senhor numa quarta-feira, após um dia cansativo de trabalho, ele é mirrado. Ele é mirrado. Essa é a grande reclamação, irmãos, da maioria dos pastores. Culto de oração. Culto de oração nas igrejas, mas no domingo, lotado. Então nós estamos vivendo esse período, esse
tipo de cristianismo ultimamente. E isso não tem futuro. Não tem futuro. Essa igreja era uma igreja profundamente alicerçada em oração, compromissada na comunhão, compromissada na palavra, compromissada no partir do pão, compromissada no amor ao próximo, compromissada de verdade em fazer a vontade de Deus, em servir a Cristo, em amar a Cristo, em andar com Cristo. Por isso que ela sobreviveu a tantas e tantas perseguições. Por isso que ela foi cada vez mais crescendo, e quanto mais o Império Romano tentava destruir, mais ela crescia, mais ela... Meus irmãos, se vier uma perseguição pesada mesmo, do nível que tinha aqui no Império Romano, muito dificilmente a igreja atual ela crescerá 1 milímetro. No Brasil, na nossa realidade, em que a maioria dos crentes só quer se dar bem, só querem usar Jesus para se dar bem, usar o evangelho para se dar bem, usar a igreja para se dar bem de algum modo. Primeira perseguição, primeiro levantar de fogueiras, é tanta gente abandonando a cruz, tanta gente largando o evangelho de mão. Deus tenha piedade de nós. Mas eu disse a vocês que tem um exemplo do Antigo Testamento. Aliás, tem vários exemplos do Antigo Testamento. Se fosse o caso, a gente passaria a noite aqui falando sobre eles, mas não dá tempo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11, a gente vai ler o verso 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, igual o pastor de vocês, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vocês não têm ideia o que é isso aqui no Egito, não, irmãos. Aliás, a gente não consegue conceber o que seria isso aqui no Egito. A honra de ser chamado filho de Faraó, dos homens mais poderosos do mundo na época, ser neto de Faraó. Ele rejeitou isso aqui. Verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, olha o que ele preferiu, a usufruir, desfrutar prazeres transitórios do pecado. O Egito fornecia todo tipo de prazer transitório do pecado que você possa imaginar, principalmente se você fosse da família real, que era o caso de Moisés, principalmente se você fosse da família real. Todo tipo de prazer transitório. Mas o texto não mente. E o texto diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo... Olha, como é que se fala que ele preferiu ser desprezado por causa de Cristo, se ele ainda nem tinha ouvido falar de Cristo como nós ouvimos, né? Como nós temos aqui no Novo Testamento. Mas o fato é que ele tinha a promessa de um Redentor. Ele tinha a promessa de um Salvador do povo de Deus. E ele preferiu ser desprezado por causa desse Salvador, desse Redentor. O que para ele, aí o texto diz, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Recompensa eterna. Ele tinha uma visão mais longe da coisa. Mais longe. Então, perceba, ele falou em prazeres transitórios do pecado.
ele falou em uma riqueza do qual Moisés preferiu desprezar, os tesouros do Egito, por causa de Cristo, por causa de uma promessa que ele tinha, que era a promessa do Salvador do povo de Deus, do Redentor do povo de Deus, o qual por sua própria boca o Espírito Santo o levou a escrever, né? Um profeta maior do que eu vai se levantar. Por causa desse profeta que é Cristo, ele preferiu rejeitar os tesouros do Egito, as riquezas do Egito. O que é isso, irmãos? Compromisso. Uma palavrinha chamada compromisso. Antigamente havia muito essa ideia do compromisso, da fidelidade. Você era fiel até no fiteiro que você comprava. Você só comprava no fiteiro de fulano. Só no fiteiro de fulano. Em outro fiteiro você não comprava. Só na quitanda de Beltrano. Você só ia lá. Era lá que tinha todo, né? Você chegava, a pessoa já lhe conhecia, você conhecia a pessoa. Tinha um relacionamento de confiança, de compromisso. Isso foi sendo quebrado ao longo dos anos. E o resultado é hoje que nós poucos entendemos o que significa o peso desse termo compromisso. Por isso que Jesus diz em Lucas capítulo 18: quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? E o termo fé ali tem exatamente o sentido de compromisso. Vai achar ainda gente compromissada? Aí Mateus 22, né? O amor de muitos esfriará. E será se vai achar ainda gente amando a ele de todo o coração? Irmãos, olhem pouco para os crentes do tempo presente. Olhem pouco para essas referências que vocês veem do tempo presente na internet. Olhem pouco. Olhem mais para os irmãos do passado. Busque exemplos no passado. Como os homens viveram para Deus, como as mulheres viveram para Deus. John Piper que costuma dizer isso, quando ele está no seu livro A Supremacia da Pregação, ele fala isso, que todo pregador, todo pastor iniciante, ele deve escolher um teólogo de referência para ele seguir. E, se possível, um teólogo morto. Um teólogo que já morreu. Porque esse teólogo não tem mais como decepcioná-lo. Né? Então, eu tenho minha referência e ainda bem que ele está morto. Eu digo, mas pastor, que é isso, né? Ele não vai me decepcionar. Mas certo é que ele já está na glória, está lá me esperando também, né? Bem, o fato é que nós precisamos olhar para esses irmãos do passado. Olhar para esses irmãos do passado e ver o compromisso que eles têm. Sabe? A maneira como eles viveram para Deus, como eles de fato existiam para Deus. Compromissados. Irmãos, está faltando isso hoje na igreja. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, enfim, gente de todo tipo. Compromissado. Nós temos compromisso com tudo nesse mundo, mas quando se trata da igreja, a gente coloca lá na aba, se der tempo. Se der tempo, eu vou. Se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, a gente deve avaliar o nosso coração. A gente deve analisar de verdade se nós somos como esses irmãos primitivos, ou se nós somos como os crentes Nutella de hoje em dia. Esses crentes meia sola, meia boca. Os crentes cujo compromisso não passa de um domingo à noite. Ele só é crente por 1h30, 2 horas. Depois, vira fumaça, compromisso dele com o Senhor. Um amigo meu chama esse tipo de crente do Paraguai. Mas no Paraguai tem gente fiel, né? A gente não pode ter. A gente tem que entender que no Paraguai tem igreja séria. Então, crente do Paraguai, dizer que os crentes do Paraguai
são falsos, mas ele diz isso. Você é crente do Paraguai. Hoje é melhor dizer você é crente da Shopee, né? Crente da Shopee. Enfim, meus irmãos. Esse é o ponto de compromisso. Que a partir dessa reflexão você avalie seu compromisso com Deus. Avalie de fato se Deus está no primeiro lugar do seu coração. Porque em determinado momento que você for testado, você for colocado contra a parede, entre que você tenha de fato que tomar uma posição entre a verdade de Deus e os confortos de um homem, do seu patrão, de um amigo, sabe, seja lá o que for, você vai ter que se manifestar. E aí seu coração vai dizer realmente onde ele está. Quem ele ama mais, quem ele respeita mais, a quem ele honra mais, a quem ele quer mais bem. Percebeu que às vezes a gente se cala em determinadas circunstâncias porque a gente não quer desagradar as pessoas, né? Mas a gente não tem nenhum problema em desagradar a Deus. Uma pessoa diz assim, não, pastor, porque não deu para eu ir. O senhor entende? Aí eu digo, no meu coração eu digo assim, né? Eu entendo, né? Mas Deus não entende não. Porque Deus sabe do seu coração, né? Deus sabe. Então, irmãos, que a gente olhe para o exemplo desses irmãos primitivos, como eles viveram para Deus, a fé deles, como eles de fato existiram para o Senhor, como eles aceitaram a palavra de Pedro e disseram, vou morrer por isso, vou viver e morrer por isso, custe o que custar, venha o que vier, minha vida agora se resumirá a isso, a servir ao Senhor de todo o meu coração. E a gente olha também para o exemplo do Antigo Testamento. Moisés. A gente olha para Moisés. Que tendo ele a oportunidade de amar o Egito e toda a glória do Egito, todos os benefícios e confortos que o Egito poderia lhe proporcionar, ele abriu mão para não perder a Cristo. Para não perder aquele que viria, que estava prometido. Seu Salvador, seu Redentor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Te pedimos que ela não volte vazia. Desperta os nossos corações para ser mais compromissados com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos mais parecidos com os irmãos da igreja primitiva. Livra-nos, ó Deus, das seduções dos nossos tempos. Das seduções que tentam arrancar o nosso coração da tua presença. Assim nos ajuda a permanecer fiéis em ti. Em nome de Jesus eu te agradeço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Amém. Vamos dividir para orar.